Por quê, irmãos? Porque nós somos cheios da palavra, amém? Eu não tenho costume de estudar a palavra apenas quando eu vou pregar. E se você faz isso, eu te indico você estar cada vez mais íntimo e aprofundado nas Escrituras para a sua vida como crente. Eu estudo para ser um crente melhor, como a pastora Karen disse. Você vai fazer escolionatos, não é para você apenas, também, mas não apenas para você cumprir uma etapa ministerial da sua vida, para você galgar um cargo ministerial, ou você ser reconhecido pela sua igreja local. Você precisa fazer esses cursos, essas coisas, se você deseja ter mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com a palavra. Por quê, pastor? Porque isso me torna um crente melhor. Isso me prepara para uma sociedade onde eu vou ser relevante nessa sociedade. Agora que eu sou líder de um grupo também, né? Eu passo essa semana pensando nos meus irmãos do grupo. Essa semana a gente falou um pouco sobre isso. Muitas pessoas acham, eu comecei a pregar, né, irmão? Muitas pessoas acham, eu tenho alguns versos ali que eu anotei, eu estava na hora do louvor e fazendo, mas vai dar certo. Mas muitas pessoas acham que a principal missão da igreja, falando sobre isso essa semana, é o cuidado ao necessitado. Se você achava isso, está tudo bem até aqui. Eu preciso desmistificar isso no teu coração, porque geralmente, e aí eu não quero medir tamanhos de igreja com isso, mas também não posso negligenciar o conhecimento através dos exemplos, amém? Mas geralmente igrejas que estão empenhadas em apenas que a sua força seja uma força missional de auxílio ao necessitado, essas igrejas não evoluem. Eu não estou falando sobre tamanho, eu estou falando sobre evolução, sobre crescimento de propósito. Por quê? Porque qual é a principal missão da igreja de fato? Você está vendo o grupo, né? Sim, vai. A principal missão da igreja é evangelizar o perdido. Amém, irmãos? Eu já trabalhei alguns anos com trabalho em rua, com moradores de rua. Também já trabalhei alguns anos com visita a presídios, hospitais, com meus antigos pastores e mentores. É maravilhoso. Nós precisamos fazer isso, mas essa não é a nossa principal missão. Porque se a nossa principal missão for essa, nós estaremos enviando para as ruas, para os hospitais e para os presídios pessoas despreparadas. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas que com qualquer vento de doutrina mudam suas concepções. Porque elas não têm profundidade bíblica. Amém, irmãos? E como um doente ajudará outro doente? A palavra nos pergunta. Sim ou não? Mas também não podemos pensar com isso que a igreja ela é um hospital, porque a gente alcança o perdido no sentido de levá-lo à salvação, de apresentá-lo ao Evangelho. Nós não somos um hospital, nós somos se nós podemos equiparar a igreja a algo que existe no mundo natural, nós somos um quartel-general. No quartel-general tem enfermaria? Tem, porque vai chegar gente precisando de cuidado médico. Agora, nós estamos nos preparando para uma batalha. A todo momento, Paulo descreve isso nas suas cartas do Novo Testamento, falando sobre como a igreja deve se movimentar. Ele fala sobre estarmos vestidos com a armadura de Cristo. Ele fala sobre existir uma luta do espírito contra a carne. Amém, irmão? Que por muitos anos nós pregamos nos nossos púlpitos de que essa batalha espiritual seria de nós contra o diabo. Mas o texto não fala que nós estamos lutando, o nosso espírito está lutando contra o espírito do diabo. Não é espírito contra espírito. O nosso espírito está lutando contra a nossa carne. Porque no final dos contos, irmão, a batalha espiritual, se é que existe esse termo, se nós podemos usar dessa maneira, é de você contra você mesmo. Sim ou não? E pronto, é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre pecado. Eu tenho até um título. Eu sabia que isso ia prestar para alguma coisa hoje. Quando eu estava de madrugada orando, essa madrugada, cara, viu, né? Não conseguia dormir de jeito nenhum. A gente até brincou um pouco e tal. Mas eu, de fato, estava inquietado com aquilo que nós, de forma positiva, né? Com aquilo que nós viveríamos hoje. Então eu tenho algumas coisas para discorrer com vocês. Pronto, coloquei aqui. Glória a Deus. Mas antes disso, de entrarmos nisso, eu queria te conhecer. Amém?
Já perguntamos sobre visitante? Já, né? Mas deixa eu olhar para você. Se você nos visita nessa manhã, faça uma cena com a sua mão, rapidinho, só para eu saber onde você está, escondido. Opa, agente secreto ali, ó. Achei. Opa, tudo bem, gente? Você já me apresentou. Aqui é o pai do Thales ali, ó. Por isso que o Thales é bonitão. Olha a mistura, coisa linda. O melhor dos dois mundos. Glória a Deus. Mas quem tem nos visitando hoje? Essa madrugada, não, ontem também foi aniversário de casamento do nosso pastor Mendes. Você viu o pastor Patrick rindo desse jeito? Comemorou ontem, saiu para jantar com a gata, coisa linda. Amém? Mais alguém aqui visitando? Não? Dito isso, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quem está aqui desde a época do hotel? Levanta a mão. Olha aí, observa aí, fica com a mão levantada. Bastante gente, olha lá, de fiéis aí. Cada um está na estação, né? Quem está aqui quanto tempo que a gente está aqui? 3 anos? Né? Nesse auditório? A gente está 9 meses lá, né? Quem está aqui há mais de 3 anos? Sem ser a galera do hotel. Agora você não é. O hotel já respondeu, amém? Quem está aqui há mais de 3 anos? Ah, Sabrina, tu não está aqui há 3 anos? Não é possível. Calma. Crente Raimunda. Cai na igreja? Agora está firme. Inclusive eu vi suas notas da EDM e daí não pega. Glória a Deus. Quem está aqui há 2 anos? Tiago, eu não lembro dessa conversa. A gente evangelizou no Google, não foi isso? Glória a Deus. 1 ano. 1 ano, Vitor? Não. Aí já é o inverso. A gente não via Sabrina, mas parece que você está aqui desde o hotel. Oi? Estava aqui. 1 ano. Glória a Deus. A gente está no Senhor, tem o quê? 10 meses? Quem está aqui há menos de 10 meses? Olha aí, vocês estão aí atrás escondidos com as queijas. Menos de 10 meses. Glória a Deus. Olha o chocão ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Depois desse censo, eu quero orar com você para essa reunião de hoje. Amém? Você está pronto? Está tudo bem, irmãos. Eu vou te falar algo. Tem vários tipos de pessoas reunidas aqui com diversos diferentes momentos que chegaram nessa comunidade local. E pode fazer bem. E também existe uma peculiaridade que todos os cultos existe todo tipo de público, né? O que significa isso? Tem gente aqui que está precisando de uma palavra que acalente o seu coração, tem gente aqui que está precisando de uma palavra que ajude na tomada de uma decisão. É verdade, não é? Tem gente aqui que está sofrendo na sua alma, tem gente aqui que pode ter perdido alguém, tem alguém aqui que talvez tenha um pecado que está tentando destruir a sua mente, falando que você não pode, que você não é digno. Tem todo tipo de gente aqui. Tem aquele que está bombando na fé, igual eu, 200%, voando com asas de águia. Amém? Tem todo tipo de gente aqui. Tem a galera que você vê, você já conhece, tem pessoa que está um tempinho com você, já fica meio tristinho, você fala, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mas não está nada, está ruim. Mas você vê que pessoa da fé, glória a Deus. Tem todo tipo de gente reunida aqui. E eu quero dizer que a palavra, quando ela é pregada, ela tem um poder que só a palavra tem. A mesma pregação, ela tem a capacidade de responder a todas as perguntas nessa manhã. Então eu quero elevar o seu nível de expectativa e te dizer, primeiro, né? Você não é especial em diferença ao seu irmão. Amém? Deus não faz exceção de pessoas. A palavra que é especial e tem a capacidade de responder a pergunta de todos nós ao mesmo tempo. Quando a palavra, o pastor não é especial, por mais que ele seja bonitão, seja com uma blusa nova, ele não é especial. O que é especial, Tobi, tem a palavra. Sim ou não? Amém, irmãos? O que é especial não é o instrumento tocado lá pelo Felipe Tobi. Não, é ele que faz o instrumento cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Você é o instrumento. Jesus Cristo é a palavra. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Por que a nossa vida não muda, pastor? Porque parece que eu nunca saio desse lugar, mas porque parece que eu nunca viro essa primeira página, eu vou começar a pregar, amém? Por quê? Porque a palavra, ela entra, mas ela não invade esse solo. A gente ouve de forma negligente, como o Tiago vai dizer.
só vai funcionar, meu irmão, quando eu e você pegarmos aquilo que é pregado nessa casa e colocarmos em prática. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar um pouco. Você está com a sua Bíblia aí? Segure ela que nós vamos orar e vamos fazer uma confissão de fé. Diga assim: Deus é bom. Obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa, pelo teu poder que já está em operação nesse lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque sem a tua palavra, sem o teu Espírito, quem seríamos nós? Não importa, Deus, o talento individual de cada um, o que nós achamos que já alcançamos, Pai. Mas o que importa de fato é sentirmos, vermos, observarmos a tua palavra nos moldando nessa casa, destroçando a nossa carne, reduzindo o nosso corpo à escravidão de Cristo, porque nós somos teus servos, Pai. Nós somos filhos, mas não podemos esquecer de que o Senhor também é o nosso Senhor, além de ser o nosso Salvador. Nós somos servos, escravos, Pai, da tua palavra, escravos da tua vontade. E não é um pesar isso para nós, porque a tua vontade ela não é ruim como a vontade do homem. O Senhor não é mentiroso, o Senhor não está enganado. Na verdade, a tua palavra ela é boa, a tua vontade ela é perfeita, a tua vontade ela é agradável, a tua vontade ela tem um poder que nenhuma outra vontade tem. A tua palavra tem um poder que nenhuma outra palavra tem. O teu amor, Pai, não se compara ao amor de nenhuma outra pessoa. Ah, Senhor, eu posso pensar na pessoa que eu mais amo ou na pessoa que mais me ama. Eu nunca vou conseguir entender e superar o amor do Senhor para conosco. Nós estamos prontos para receber essa manhã juntos aqui, Pai, a boa semente do teu Evangelho, aquilo que o Senhor guardou e reservou para nós. Nós estamos com expectativa e prontos como um bom solo para dar o fruto no tempo certo. Em nome santo de Jesus, essa igreja triunfante diz amém. Amém? Nós repreendemos o diabo nesse lugar, toda distração, todo medo, toda angústia, para que nós possamos juntos crescer nessa semente. Amém, irmão? Pegue sua Bíblia e diga assim, para o diabo ouvir, o inferno e todos os anjos, esta é a minha Bíblia. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, ela é infalível, incorruptível, ela é absoluta. Diga assim, a palavra é Jesus. Ela é o amor de Deus, traduzido no meio idioma. Diga assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem mesmo os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga assim com voz pentecostal, eu sou o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo, absolutamente tudo, que ela diz que eu posso. Então, glória a Deus aí nesse lugar, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Você é poderoso, irmão. Ah, pastor, se eu disser isso, vai haver um pó de pilim-pim-pim que vai me mudar? Não, irmão. Essa é apenas uma declaração de fé. Você pode crer o quanto você quiser. Se você não colocar essa palavra em prática, você vai continuar sendo o crente miserável que você era, até receber com mansidão e aplicar essa palavra. Amém, irmão? Eu vou falar um pouco sobre carne. Eu lembrei de um negócio que eu tinha anotado aqui muito legal. Então, o título da nossa mensagem hoje aqui, se você quiser anotar para a sua produção, é Prostituindo o Propósito. Foi legal, filho. PP. Eu conheci esse negócio que eu aposto no final. Não, eu tenho um negócio anotado aqui, não sou muito, mas não era para hoje, talvez. Glória a Deus. Era para hoje, né? Estava escrito tudo sobre isso. Glória a Deus. E aí, cara, tem uma coisa que eu anotei aqui que é muito legal também. Deixa eu achar. Ah, lembrei. São os 7 P's do pecado. Não são pontos, amém? É uma frase. Diga assim comigo. O preço,
pago pelo pecado te faz perder a promessa. Porque o pecado tem um preço. Toda vez que eu e você pecamos, existe um preço a ser pago. Claro que a Bíblia garante, ela faz uma distinção entre tipos de pecado que existem. Talvez você tenha escutado na escola bíblica dominical que não existe pecadinho e pecadão, mas existem pecados que são para a morte, pecados que existe um perdão absoluto. Enfim, existem vários tipos de pecado, nós não vamos falar desses tipos hoje. Mas o fato é que a Bíblia categoriza isso. Ela coloca em distinção os tipos de pecado. A própria lei não categoriza isso para a gente. Existem tipos de transgressão de lei que tem diferentes tipos de pena. Então pronto, é assim que funciona no pecado. Porque Deus não é negligente. Há um juízo a ser estabelecido na minha e na sua vida, ainda nesta vida presente, quando nós cometemos falhas uns com os outros, com a nossa igreja local, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a humanidade, com a sociedade, com o trabalho. Sim ou não, irmãos? Não é porque você se arrependeu e Jesus disse nessa manhã ou em algum momento que você é salvo, que não existam consequências a serem feitas. Porque a própria Bíblia diz, em Romanos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Amém? Mas também diz esse texto que o dom ou o presente gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Sim ou não? Amém, irmãos? O ponto é que muito daquilo que é pecado, ou a distinção disso para nós, está totalmente ligada ou está interligada ao nível de conhecimento que nós temos, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então existem coisas de fato que você comete e que por não saber a profundidade do erro teológico, ou o que a Bíblia fala sobre isso, existem também diferentes níveis de consequência para o momento em que você pratica tais coisas. Agora, a partir do momento que luz chega na sua vida, que o Evangelho entra na sua vida, que a palavra é pregada e ela entra no solo do seu coração, você tem uma responsabilidade para com ela. Porque mais importante ou pior é para nós sabermos e não praticarmos do que não sabermos e não praticarmos. Porque tem gente que não sabe e faz porque aprendeu por osmose, e tem gente que sabe e não faz porque tem um coração rebelado. Amém, irmãos? Sim ou não? Hebreus, no capítulo 6, e falamos sobre isso essa semana também, eu vou tomar a licença poética para repetir essa parte aqui, mas Hebreus, no capítulo 6, verso número 1, tem algo muito interessante acontecendo ali. Se você não sabe, eu vou te dizer, a carta dos Hebreus ela é uma carta em defesa da fé cristã. Nós também conhecemos um outro termo para isso, é uma defesa apologética, a defesa do que nós cremos. É a carta enviada para o povo hebreu por um autor que nos é desconhecido. Alguns acham que é Paulo, nossa apóstola acha que é Priscila, enfim, várias pessoas têm diferentes opiniões sobre quem escreveu. O fato é que, como eu disse, não é importante quem escreveu. Não é importante quem está no púlpito, não é importante quem está ministrando louvor. O fato importante aqui a ser considerado é o conteúdo dessa carta em defesa da fé cristã. E olha o que acontece no capítulo 6, eu vou te dar um pouco de contexto. Ele está falando sobre a defesa da fé. Lá no capítulo 11, ele vai falar um texto muito conhecido por nós, que é o que significa fé, ou a melhor explicação, a explicação mais aberta bíblica sobre o que é fé, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Traz luz para nós isso, amém? No versículo 6 do 11, eu não sei se ele vai dizer no versículo 6 se sem fé é impossível agradar a Deus, ou alguma coisa nesse sentido, mas enfim, ele está falando, é isso, né? Sem fé é possível agradar a Deus, ele está falando sobre fé no 11, mas antes disso ele está construindo um raciocínio muito mais profundo. Existe uma matéria no Rema, que ela se chama Doutrinas Básicas, que é o que é considerado pela Bíblia, ou pelo autor de Hebreus, que está no cânon bíblico, faz parte das revelações bíblicas neotestamentárias, que é considerado por nós e pelos santos o que é o básico na fé cristã. Por quê? Porque aqui no capítulo 6, ele vai deixar assim, ele vai dizer assim, a gente precisa avançar para uma próxima fase. E por que muitos de nós estão pecando, estão morrendo, estão adoecendo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Lembrei agora também desse texto emblemático, onde Paulo vai dizer que muitos
tempo. Muitos estavam doentes dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja havia discussões, dissensões, pessoas que pensavam de forma muito diferente nos aspectos bíblicos. Isso estava trazendo uma briga ideológica dentro da igreja, a ponto deles não conseguirem avançar para a próxima fase. Paulo diz isso ou não? Ele está dizendo, eu preciso dar leite a vocês. Por quê? Porque a fase de divisão que vocês estão vivendo não está permitindo que eu pregue um alimento mais robusto. E o que a Bíblia diz que é o leite? Alô? Está aqui. Eu não sabia até hoje, pastor, o que era o leite. Você sabia? Seja sincero comigo. Você sabia o que era? Você imaginava o que era o leite? Fala um assunto que você acha básico aí. Me ajuda. Salvação. Fundamentos da fé. Batismo. Batismo é básico. Sim ou não? Preciso ser batizado nas águas. Não vai falar o versículo que tu estava no não, mas tu estava na terça. Não vai atrapalhar meu exemplo. As pessoas não sabem, eu tenho certeza. Amém, irmão? Então tem coisas que são básicas que a gente acha. Fé, salvação, sim ou não? Graça. Talvez alguns de nós vão conseguir falar sobre graça. Amém, irmão? Sim ou não? Mas olha o que o texto aos Hebreus chama de doutrinas básicas ou princípios elementares. Capítulo 6, verso 1. Estou tentando mexer menos hoje aqui, tá, Tati? Você pegou comigo no início, estou aqui tentando. Mas também não fica largado aí, sentado com a chave, você está dormindo aí, não fica nervoso. Versículo 1. Por isso, deixando, diga assim, deixando ou abandonando ou passando dessa fase, né? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, basicão. Amém? Isso aqui está lá no maternal da doutrina de Cristo. Avancemos para o que é perfeito. Então tem uma doutrina básica elementar, que é o leite, e tem o que é perfeito, que é o alimento sólido. Sim ou não? Não lançando de novo, olha só, os temas agora, se você estiver anotando, anota aí, ou grifando na sua Bíblia. Primeiro tema, principal, leitinho de neném, amém? Arrependimento de obras mortas. É caldo grosso, irmão, o leitinho, tá? Não é esse leitinho Parmalat que eu e você bebe, não. É leite de vaca. O caldo é grosso. O básico deles é para nós falta de conhecimento completo em alguns casos. Amém? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, ou seja, todos os tipos de batismo, doutrina de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olha o pacote free. Alô? Amém, irmãos? Ele diz que a gente não pode ficar preso nessa parte, nesse momento onde nós não estamos avançando em aprender mais, porque ele precisa expor, fazer uma exposição bíblica com um alimento sólido, trazer mais revelação, trazer mais substância. Que substância é essa, irmãos? Os dons espirituais, a vivência da igreja, o próximo passo, falar sobre o futuro glorioso do Senhor, falar sobre a eternidade. Amém? Sim ou não? Vários momentos, Jesus, questionado pelos discípulos, ele dizia a mesma coisa: calma, não é a hora, vai tocando, vai vir como um ladrão. Por quê? Porque ele não estava pronto, irmão. Não tinha como naquela fase, não tinha como na fase que nós estamos hoje, vivermos o mais do Senhor. Por quê? Porque nós ainda estamos presos no básico. E eu vou arriscar que algumas pessoas, por estarem presas no básico, ou nem terem entrado ainda no básico, ainda estão presas no pecado. E aí, irmãos, eu que vivi na década de 90 na igreja, eu estou há 36 anos na igreja, eu mais ouvi na minha infância e adolescência, isso não, eu não vou botar a culpa na igreja de eu ter me afastado na adolescência, não é isso. Mas uma das coisas que mais me incomodava como um jovem cristão era ir para todo culto, toda aula e só ouvir de pecado.
gente não vem para a igreja, irmãos, porque nós somos o povo que não pode nada. As pessoas não têm a revelação completa de que não é que nós não podemos, é que nós estamos livres disso. Elas não têm. Por quê? Porque nós estamos lá fora cometendo os pecados que nós dissemos que não podemos cometer e elas estão vendo isso. E elas estão achando que vocês estão presos na religião. Porque, na verdade, elas estão achando que vocês queriam ter a vida que elas têm lá fora. Que é uma vida livre. É uma vida que você pode fazer o que você quiser. E porque a igreja peca do jeito que peca, é carnal do jeito que é, a nossa vida não prega o Evangelho. E nós estamos reclamando do porquê a igreja não faz as obras, mas nós ainda estamos no básico da fé. Por que a igreja não faz mais ações sociais, pastor? Porque nós estamos presos no pecado. Por que a igreja não está nos hospitais, pastorzão? Temos já 200 e poucas pessoas no grupo. Será que não tem ninguém para ir comigo, evangelista? Porque nós estamos presos no pecado. Irmãos, se eu gosto sempre do texto onde Deus está falando com Abraão sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e talvez você lembre ou não da história. Eu não vou entrar com muito contexto nisso, mas fato é que havia uma conversa ali onde Abraão estava tentando poupar o povo com pena do juízo, não porque Deus era mau, irmãos, mas porque aquela cidade ali, a Bíblia conta que eles estupravam os anjos. Alô? Promiscuidade. O pai logo oferece as filhas para que os anjos não fossem molestados. Uma coisa terrível. Não vamos entrar aqui no estudo espiritual disso, aprofundado disso, teológico disso, mas o cenário é caótico. Sodoma e Gomorra ficou marcado na história como uma coisa promíscua, sim ou não? Toda vez que um crente que tem muito tempo de evangelho vai se referir a algo promíscuo, ele vai falar assim: nossa, isso aqui está igual Sodoma e Gomorra, né? Sim ou não? Tem um crentez, né? Que é o nosso dialeto. Ou então você vai falar de uma pessoa que distraiu, você vai chamar a pessoa de quê? Me ajuda aí, irmão. Judas. Sim ou não? Coitado, nunca mais. É saber que existe um estudo que quase não existem nomes Judas no cristianismo. Mães que dão o nome de Judas para os seus filhos. Pelos motivos óbvios, né? E tinham outros Judas lá, coitados. Mas o nome praticamente morreu. Não é isso? E aí o nome é engraçado porque Iscariotes não era o sobrenome dele, né? Iscariotes significa homem queirotes, alguma coisa assim. Não sei se você estiver aí com a internet aberta, você me ajuda, mas tem um lugar chamado Queirotes, se eu não me engano. E aí Iscariotes significa homem desse lugar. Amém? E aí diz a lenda, né? Reza a lenda, os estudiosos dizem que as pessoas evadiram-se daquele lugar, que não existia nem mais muita gente querendo morar naquele lugar pelo testemunho de pecado daquele crente. Homem de Queiriote. Quase que acertei, eu falei Cairote. Queiriote. Amém, irmão? Olha o que o seu testemunho pode promover, irmão. Pode acabar com a dissidência de um nome, um legado. Sabe o que significa Judas? A palavra Judas, o nome Judas? Aquele que vem da tribo de Judá. Judas está para Judá. A mesma tribo que apresenta ao mundo o Messias. Olha isso, irmão. O seu pecado tem a capacidade de destruir o legado da família do próprio Messias, irmão. Se o testemunho de Jesus não fosse muito maior e muito mais superior do que a traição de um homem, o legado da tribo de Judá seria reconhecido pelo que Judas fez. A sorte, ou o bom, é que o que Jesus fez inaugura o sacrifício dele, a entrega dele é muito maior do que o pecado de Judas. Agora, por exemplo, nós martirizamos Judas, tacamos pedra em Judas. Nós até tem feriados no ano onde nós malhamos os Judas. A Igreja Católica faz isso uma vez por ano, se não me engano. Sim ou não? Malhamos os Judas. Paulada no boneco lá de Judas. É o voodoo gospel. Não quero ofender aqui meus amigos padres, mas é uma festa que eles fazem isso. Mas nós esquecemos que Pedro
Quando Judas entrega Jesus em troca de um preço, que são as 30 moedas de prata, ele está negando Jesus, sim ou não? Alô? Sim ou não? Quando Pedro, pressionado pelo testemunho da multidão e com medo, talvez, de algo acontecer com ele similar ao que está acontecendo com Jesus, nega ele 3 vezes antes do belo cantar, ele está traindo Jesus, sim ou não? Então Judas e Pedro traíram Jesus. E traíram no mesmo momento. Eu não sei se você sabe, se você já leu Mateus, capítulo 26. Eu não sei se você já leu. Mas no momento onde o texto inicia falando ali que os sábios, não, os fariseus, não sei, estavam tramando na casa de um outro doido lá, pegar Jesus, eles estavam fazendo um plano. E aí nesse plano arquitetônico, eles até dizem no final do versículo 1 do capítulo 26, nós não vamos fazer isso nas festas, porque tem que ser na surdina, porque esse cara é muito popular. Se a gente fazer isso na festa, não vamos conseguir fazer. Só que o homem pode ter um plano, mas o plano de Deus é maior. Amém, irmãos? Grava isso no teu coração. Agora fala que Jesus, no mesmo texto, vamos ler o texto. Você quer ler comigo? Isso eu acho. Acho que vou ter que ler do 1. Vou ler a partir do 1. Você gosta de ler a Bíblia? Vamos glória a Deus aí. Finalizando já. Mateus capítulo 26, versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, o que Jesus acabou de proferir? Ele está contando um monte de parábola aqui. E tem uma coisa muito interessante, que a última parábola do versículo do capítulo 25 é a parábola... Não. É a da revelação das nações aqui. Estava morto, estava preso e foi... Não é essa parábola aí? Como é que é o julgamento das nações isso? Essa é a parábola do capítulo, eu estou lendo 26, 25, a última parábola. Ele está dizendo isso, e aí o texto, eu fui ensinado ao longo dos anos a pensar que os discípulos estavam perguntando para ele, quando fizemos isso? Não, mas a própria parábola está dizendo que em algum momento isso vai acontecer e lá nesse momento ele será perguntado. Esse é o contexto. Então ele diz assim, vai vir gente de todos os lugares, o reino dele vai ser estabelecido, e aí vai estar todas as nações reunidas num lugar, imagina isso, escatologicamente, lá no futuro, lá no fim dos tempos, todas as nações do mundo inteiro vão lá diante do trono de Jesus. E a Bíblia fala que ele vai separar uns para a esquerda e outros para a direita. Nada a ver com política, amém? Mas os que estão na esquerda, no caso lá de Jesus, estão errados lá. Nada a ver com política, só exemplo bíblico. E aí, para o pessoal da esquerda, ele vai dizer assim, ó, estava preso e não foste me visitar, estive com fome e não me deste de comer. Amém? Sim ou não? E o pessoal da direita, ele vai falar, estava preso e foste me visitar e tal. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, quando? Aí eles vão perguntar para ele, quando fizemos isso? Quando você esteve preso e nós não fomos? Quando você esteve com fome e nós não tivemos de comer? Quando a gente fez isso? Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso aos mais pequeninos. Amém? Então ele está falando o quê? De caridade. Ele está falando de visitar órfão, de cuidar de viúva, ele está falando de ir para o hospital, ele está falando isso. Mas ele não está falando isso de forma individual, ele não está julgando pessoas individuais, ele está julgando um coletivo de pessoas, um coletivo de nações que existem no mundo que não fazem isso. Por isso que há um paradoxo temporal quando ele entra no capítulo 26 de Mateus, ou em Lucas, né? Nos outros evangelhos também fala sobre isso, e ele vai falar, e vai acontecer algo emblemático, porque no capítulo 26 de Mateus, é um capítulo onde a Maria lá de Betânia, né, conhecida por nós como Maria de Betânia, aqui em Mateus vai dizer a mulher de Betânia, derrama o perfume mais caro nele. É o perfume de nardo puro, talvez não sei se você sabe o que é isso, mas é o perfume mais caro daquela época, talvez você já tenha assistido The Chosen, agora você sabe, né? Mas o próprio texto diz, para nos exemplificar
Ou seja, você trabalhava um ano inteiro para poder pagar aquele perfume. É o mesmo texto. E aí, o Judas, que João vai dizer que foi Judas que levantou essa problemática lá no momento, no capítulo 26, porque em Mateus diz que os discípulos se inflamaram, mas lá João vai caguetar quem foi. João vai dizer, Judas inflamou entre eles. Sim ou não? Judas, foi Judas, os outros foram com ele. Mas Judas se levantou e disse, que desperdício! Poderíamos ajudar os pobres. Olha os crentes que estão na igreja aí falando. Como vocês estão gastando esse dinheiro? Está errado, pastor. Oh, Jesus. Senhor, está errado. Porque... E aí Jesus fala assim, você não entendeu nada. Essa mulher que nem está andando comigo direto com vocês, ela entendeu que essa é a preparação da minha morte. Então ela está preparando este corpo para a morte. Com esse perfume, ela não poupou esforços. Porque existem duas problemáticas aqui. Judas, também conhecido por João, no próprio texto vai dizer que ele não estava nem tão preocupado com a oferta, com ajudar ninguém. Ele, na verdade, era um ladrão. Ele pensa, em vez de... Ele não queria que ela não ofertasse. Ele queria que ela não derramasse o perfume nele. Ele queria que a igreja ali de Jesus, ali, o grupo, recebesse o perfume e publicamente diz, vamos vender esse perfume para dar aos pobres. Na verdade, ele estava pensando, mas uma oportunidade, ó. Porque João vai dizer que Judas era um ladrão. Estava roubando o ministério de Jesus. Senhor, não. Olha aqui algo legal. Ele está falando no versículo 20, no capítulo 25. Você está comigo? Ele está falando no capítulo 25 que as pessoas foram visitar, não deram de comer, não estavam participando com eles, essas nações. E no versículo seguinte ele fala que há uma oferta de um perfume caríssimo a ser jogado no corpo dele para preparação. Há um paradoxo aí, há uma confusão, mas essa confusão só nasce no coração de quem? Do crente carnal. Porque o crente espiritual, irmão, ele está sedento para ouvir o que Jesus vai dizer. Ele vai aplicar exatamente da forma que Jesus está aplicando. Ele não vai se incomodar com uma vírgula que não tem muito sentido na hora com o versículo anterior, porque ele vai buscar a escatologia, a profundeza, o grego. Não, irmão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a letra está matando o povo de Corinto, porque eles estão aprofundando como teólogos, estão esquecendo de serem apenas obedientes e pararem de brigar um com o outro. Sim ou não? Você está comigo? Eu já praticamente li o versículo todo. Versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e aí, para a galera que quer entender melhor, ele não está mais leproso aqui, mesmo. Por quê? Porque se tivesse, ele estava fora da arraial, não estava em casa. Era só para discernir quem era o Simão. Simão, quem? Aquele que estava leproso. Foi curado, está aqui na arraial, está dentro da cidade. Simão, na casa do leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou, tudo era caro, o vaso e o perfume, era tudo caro ali, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados. Aqui Mateus vai dizer os discípulos, mas lembra, João disse quem inflamou a galera. Disseram, para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Tanto Mateus quanto Lucas não dão nome a quem inflamou, mas João estava prestando atenção. Por isso que é bom os evangelhos, porque são diferentes visões das mesmas coisas e eles não se contradizem. Amém, irmãos? O bom de João, que ele é mais poético, mais amoroso, ele vai falar de coisas que os outros 3 discípulos não falaram. Na verdade, discípulos não, né? Porque tinha gente ali que não era discípulo, enfim. Ele vai falar que os primeiros 3 evangelhos não relataram. Só que eles não se contradizem, eles vão se complementando. João, nesse momento, estava em um lugar da sala, Mateus estava em outro lugar da sala,
Amém, irmãos? Os outros dois nem estavam, ouviram de outros, mas enfim. Estavam ali, acontecendo. Aí Mateus está relatando e João está vendo. Opa, por quê? Porque ele viu certamente. Cadê os meus exemplos aqui? Marcos, vem aqui me ajudar. Bruno. Cadu hoje está de suéter, está parecendo Jesus, vem. Quero fazer uma ilustração aqui para você entender o que está acontecendo ali, para ficar mais claro. Cadê a mulher? Aqui é a nova namorada do Edu. Quero apresentar para a igreja aqui a namorada do Edu. Você é a mulher do vaso, né? Vai jogar água em mim, não, pelo amor de Deus, tem tanto. Vem cá, Gustavo, você vai ser o nosso. Ah, não, Jesus é o. Sim, Jesus. Jesus está aqui. Aí ele está contando aqui o texto seguinte: Jesus estava. Ele é verdade, tu não pode ser. Vai ser você mesmo. Gustavo, você está mais Jesus hoje. Jesus estava ali na casa de Simão, de João, né, nas últimas instruções ali antes de ser traído e tal. Jesus estava aqui, falando para os discípulos aqui. E Simão, o leproso. Aí está aqui, ó, Mateus está vindo ali, olha pro canto. Tá. Tem mais outros discípulos aqui, não vou chamar mais ninguém, não, amém? Aí está aqui, ó, o João, está num lugar. Não vou precisar de mais gente. Cadê? Vem aqui, Edu. Edu e Diego. Corre aqui, cara, me ajuda aqui, que senão vai me arrebentar. Corre! Vamos lá, peraí. Jesus, Simão, Mateus, João. Aí tá aqui outros discípulos aleatórios. Não, eu vou ser o Judas. Vem aqui, fica aqui. Jesus está falando, você está olhando para ele, não para mim não. Não, fica aqui, eu tô aqui. Tá vendo? A visão de João. Mateus está lá, fica lá do lado de Simão. Mateus está prestando atenção em Jesus, está focado no ensino. Amém? Aí Judas está aqui. Aí vai, joga o negócio na cabeça dele. Não, deixa eu fechar dele, é só fingir. Uma vez joguei água em mim, assim, deu um bafafá, assim, jogou. Aí Jesus, rapaz, o que é isso? Rapaz, tu vê isso, rapaz? Tá quietinho aqui, só quem tá vendo ali, ó. Olha lá, Mateus não tá nem prestando atenção, Mateus tá falando. Mateus vai ver agora, quando eles dois começam a falar. Amém? Aqui, ó, o ladrão. Você viu que o pastor mandou pintar a parede de novo? Pra quê? Pra gente precisar comprar cesta básica. Vai, fala tudo. Fala alguma coisa. Você tá entendendo, obrigado? Uma salva de palmas aqui pra ele. Você tá entendendo? Como aconteceu aquela cena, pra você ficar mais ilustrada pra você? Cada um teve uma visão do que estava acontecendo. Agora, de fato, o coração de Judas, que já estava ali desconvertido ao propósito, só estava pensando em dinheiro, só altura do campeonato, ele já tinha traído Jesus há muito tempo antes de fato ele entregar Jesus. Ele traiu lá atrás, porque o pecado ele não começa no ato. O pecado começa com você e eu flertando com ele. Eu e você sabemos o que nos atrapalha, sim ou não, irmão? Você sabe o que te atrapalha. Você sabe o que te incomoda. Você sabe o que te paralisa. Você sabe o que te afasta do Senhor. Sim ou não, irmão? Para de inventar para você história. Vai ser mais fácil. Para você lidar com isso de forma mais assertiva, mais madura, é mais fácil falar. É por isso que Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque fica mais fácil resolver a problemática. Vão te julgar? Fala um pouquinho, porque tem um monte de crente maduro na igreja, tá tudo bem. Vamos falar de você, mas vamos falar de qualquer jeito, irmão. Você já trocou ou não a sua reputação com a reputação de Cristo? Não tenha, Paulo vai dizer, a sua vida é preciosa para você, porque o que mais importa é o coletivo dar certo. O que mais importa no juízo final não é o juízo individual, é as nações que estarão à direita e quais nações estarão na esquerda. De quais nações você vai fazer parte é o que importa, irmão. Porque você vai estar no grupo de pessoas que agem como a palavra manda você agir. Você não vai estar no grupo que a Bíblia fala
dava instruções às igrejas que o cara que anda distante das pessoas que estão, não é dos santos, não é daqueles que são canonizados, não é daqueles que para não é milagre, não, é perto daqueles que estão junto com ele tentando acertar. Porque a gente vai errar. Tem um monte de gente. Você sabia que o movimento que mais cresce no Brasil e no mundo é o movimento de desigrejados, irmão? Alô? Porque as pessoas estão aqui focadas uns nos outros, em vez de estarem focadas nelas mesmas e no que a palavra pode mudar dentro delas. Nós não avançamos, irmãos, no mundo, não é como igreja local, porque nós ainda estamos presos nos nossos pecados de estimação. É mais fácil para nós nos amoldarmos aquilo que é uma dificuldade que eu não vou superar. Porque o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Porque o poder de Deus, mas o poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Mas não é para te deixar fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza para te trazer a ser forte. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, Ramanda sai. Superabundou a graça. Mas a Bíblia continua dizendo. Ali não é o fim da Bíblia nesse versículo, meu irmão. Paulo continua dizendo aos crentes da igreja de Cristo na Galácia. Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. O pecador se arrependeu, festa no céu, rave, gospel, uma coisa linda, correria, maldição, pula, grita, entra e avança o próximo passo, vai para o voluntariado, avança mais um pouco, assume um cargo de liderança, vai crescendo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora o texto continua dizendo, uma pergunta, permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça seja mais abundante? Não, porque a graça não precisa do seu pecado para ser a graça. Jesus não precisa de você para ele ser ele. Ele é. Se você acredita que Deus é suficiente, meu irmão, hoje é o dia de você abandonar o pecado. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã e você vai ser o prostituto da misericórdia até quando? Até quando, irmão? A igreja de Cristo vai prostituir os seus princípios. O preço do pecado é alto demais para você passar a vida inteira pagando ele, irmão. É juros sobre juros. É pior que o banco que ali se trabalha. Porque tu atrasou a fatura do cartão, 15. É a agiotagem liberada. Não pode, aposta não pode, caso de aposta, mas bet pode. Só pode o que o governo manda. Não vou entrar nisso. Não é político. Amém, irmão? Não pode pecar, você não precisa ser um promovedor de graça. Já está posto. Jesus Cristo já morreu. Não vamos trazer de novo a necessidade de entrarmos para falar de novo do arrependimento de obras mortas. Não precisa mais dos batismos, não precisa mais fundamentar a fé, não. Já era toda fundamentada. Vamos para o próximo nível. Qual nível? O nível onde nós amadureceremos e começaremos a fazer aquilo que a igreja nasceu para fazer. Porque a igreja não nasceu para ficar sentada no domingo recebendo leite. Era para a gente chegar pronto aqui. Vamos lá, aqui. E aí, quais são os seus testemunhos de vitória nessa semana? Esse. Mas o que a gente mais ouve no domingo é o quanto a nossa semana foi difícil. Foi difícil, pastor. Estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Chega de prova, irmão. 40 dias de jejum. Jesus foi levado a ser tentado no deserto. Passou daí. Era só um propósito. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que texto é esse? Diga, Santa Ceia. Apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor a revelação. Eu também vou entregar para vocês aqui um segredo.
você hoje. Não é o grupo pagode. Tô pagodeiro hoje, né? Na noite em que Jesus foi traído, ele abandonou o ministério e fundou outro. Na noite que Jesus foi traído, ele ficou chateado com o chefe dele. E falou, eu não quero mais. Eu sou santo demais para viver isso. Não. O texto vai dizer que na noite que Jesus foi traído, vírgula, ele tomou o pão e partiu. Porque o despedaçar do corpo de Cristo não começou na cruz do Calvário. Começou lá atrás, quando ele, mesmo sendo Deus, ele não toma por usurpação ser igual a Deus. Antes ele assume um corpo corruptível a ser transformado para passar pelo que a gente passou. Por quê? Porque ele se identificou com o meu, com o seu pecado. Todas as dificuldades que você passou essa semana, Jesus entende. Todas as dores que você já passou na sua vida, Jesus entende. Pensa no pior dia da sua vida, meu. Jesus estava lá. Pensa no dia de maior dor, maior luto que você já passou. Jesus estava lá. Ele não estava lá apático. Ele não estava lá como verbo. Ele estava lá como seu irmão mais velho. Dizendo, pegando no seu ombro assim, dizendo assim, eu entendo. Eu fui traído também. Eu fui pisoteado também. Eu fui negado também. Eu fui excluído também. Eu vim para ser algo que eles não queriam que eu fosse. Eles queriam que eu fosse outra coisa. O mundo pode estar querendo que você seja alguma coisa, mas Deus chamou você para ser o que você é. Não a versão que o mundo diz que você tem que ser. Seja assim. Se se sente assim, seja assim. Não, irmão. Essa é uma versão livre demais para o céu. Porque o céu tem um Senhor. O céu não tem sodomia. O céu não tem o que acontecia em Gomorra. O céu não tem o que a carnalidade promove. O céu tem um rei que está sentado num trono e ele tem a sua moralidade imutável. O mundo está dizendo, seja quem você é. O céu está dizendo, seja quem eu te chamei para ser. Pastor, por que não funciona? Porque até hoje você estava sendo quem você queria ser. Até hoje você estava sendo o que a revelação do profeta diz para você ser. Até hoje você estava sendo o que o pastor falando de tal pregou para você ser. Agora, você hoje recebe uma nova revelação. Seja o que Deus chamou você para ser. Deus chamou você para ser santo, para ser igreja, para ser imaculado, para ser benevolente. Deus chamou você para andar no fruto do Espírito. Deus chamou você para se afastar da obra da carne, irmão. Sim ou não? Para finalizar, o ministério de louvor pode voltar. Porque o pecado, irmão, no final das contas, ele distorce a sua percepção pela vida. Você está comigo? Já foi embora. O pecado, ele tem um poder. O que significa pecado? A palavra pecado significa desviar-se do alvo. O pecado tem um poder de tirar você da onde Deus mandou você ficar. Por isso que Tiago vai dizer que fidelidade é Deus te encontrar onde Ele te deixou. Você está comigo, irmão? Fidelidade, irmãos, é Deus te dar uma instrução. Passar 10 anos e Ele te encontrar fazendo exatamente aquilo que Ele mandou você fazer. Nós estamos dizendo nessa manhã que existem pessoas aqui que estavam perdidas nas suas convicções. Mas há uma chance nessa manhã de nós retornarmos para a primeira instrução. Muita gente, irmãos, pega algo precioso que Deus falou e corre. Dado momento da vida, ela se encontra perdida, não sabe como parou ali. É igual aquela Dory do Procurando Nemo. Você viu? Ouviu a instrução? Correu. Em determinado
movimento do mar, você olha para trás e fala assim, por que eu vim para cá? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Qual é a instrução mesmo? E o Senhor está dizendo a você nessa manhã, volte ao lugar da primeira instrução. Algo acontece maravilhoso, irmãos, quando Deus diz a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não se preocupa não. Vai. Abandona a sua terra e a sua parentela e vai. No caminho eu te mostro. Essa é a instrução. Abraão sai da terra, mas não deixa tudo a parentela. Ele leva logo com ele. E a Bíblia vai dizer que do período onde Abraão saiu, até ele se afastar de Ló nas campinas do Jordão, Deus não fala mais nada. E pasmem, no processo ele continuou prosperando. Porque ele estava cumprindo parte daquilo que Deus mandou. Se você cumprir princípios, irmãos, inevitavelmente a vida vai cooperar em seu favor. Agora, para você viver comunhão com o Senhor, onde você obedece, ele fala, você obedece, ele fala, você obedece, ele fala, e continuamente, sem essa conexão parar, porque esse negócio de silêncio de Deus, irmão, não é bíblico não, hein? Deus está falando. Talvez eu e você não estejamos ouvindo, mas ele está falando. E o que nos impede de ouvir a voz do Senhor? Outras vozes. Porque eu não sei você, mas eu, como um bom homem, não consigo prestar atenção nas duas pessoas falando comigo. Aí eu conversando com o Patrick, Cadu começa a falar, se o assunto estiver mais interessante, eu vou deixar de entender o que o Patrick está falando, eu vou prestar atenção ali. Sim ou não? Jesus estava falando, os discípulos estavam ouvindo, o olho estava caindo e Judas estava aqui, ó. E aí, ó, ouço o mestre ou ouço Judas? Ouço o mestre ou ouço Judas? Ouço Judas. E aí quando eu ouço Judas, eu presto atenção. Mais no perfume do que no mestre. Mais no preço, no dinheiro do que no mestre. Só que o coração de Judas já estava corrompido. O dos discípulos era só sendo levado ali. Pela carne daquela situação. 300 denários. Um ano de trabalho é o que valia o perfume. Você sabe quanto valia as 30 moedas que Judas aceitou? Aproximadamente 120 denários. 40% do preço do perfume. Então não era o preço. Porque ele se vendeu por muito menos. Não era sobre o valor. Sempre é sobre o seu coração. Coração vendido, irmãos, não está preocupado com nada. Ele está preocupado só com o que o dinheiro pode promover, o que a fama pode promover, o que o status pode promover, o que essa amizade aqui pode promover. Eu vou me aproximar do Vitor porque ele é maneiro, ele é chique. Eu vou me aproximar do Cadu porque ele vai todo ano nos Estados Unidos. Eu vou me aproximar do Patrick porque uma hora ele sai dessa caverna. Eu quero ser o primeiro. Sim ou não, irmãos? Se aproxima de Jesus, querido, não pelo que ele pode te dar. Se aproxima de Jesus pelo que ele é. Porque se eles tivessem entendido, eles teriam visto que mais precioso era o receptor do perfume do que o perfume em si. Aquele perfume de um ano de trabalho não valia nada perto da pele que estava o recebendo. Aquele cabelo, irmão, que lá no futuro, no apocalipse humano, vai virar alvo como a neve. Aquele óleo, aquele perfume, representava naquele momento a preparação. Mas eles pensaram no preço e abandonaram a preparação, prostituindo seus princípios. Porque eu sei que você e eu, quando pensamos em prostituição, não lembramos de pessoas que vendem o seu corpo em troca de dinheiro. Porque a palavra é comumente usada dessa forma, mas na verdade prostituir, irmãos, é apenas colocar preço no que não deveria ter preço. Uma pessoa, assim como uma pessoa não deveria ter um preço na sua sexualidade, aquele perfume não tinha preço mais. Preço seria pago
na cena dos próximos capítulos. E o preço pago não seria o preço de um salário de um ano, seria o preço da eternidade. O que o dinheiro paga um ano de honra, que Jesus fez, paga para o sempre. O felizes para sempre da dívida Jesus conquistou para a gente na cruz do Calvário. Nenhum príncipe, nenhuma princesa, nenhuma bruxa, nenhuma história, nenhum canal, nenhum stream, irmãos, vai conseguir explicar para a gente o dado felizes para sempre que Jesus explicou na cruz do Calvário. Ninguém conseguirá pagar o preço, nem se você fizer o Velozes e Furiosos 11, 12, 13, 14, 15. Irmão, pode tentar contar a vida inteira a história. Ninguém se compara ao Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quem estivesse entendendo isso, não estaria jogando só o perfume, estaria jogando tudo. Agora, qual é a diferença de Judas e Pedro? Porque os dois traíram o Senhor. Pedro se arrepende. Pecado leva Judas a se suicidar no campo que ele tinha comprado. O pecado sufoca a mente de Judas de uma maneira que ele acha que não pode fazer mais nada com a vida dele, porque o diabo ele é sutil, ele vai te dando os centavinhos do seu conhecimento, irmão. Tem uma hora que ele dá uma afastada aqui para você cair em si. Sabe aquela expressão, a ficha caiu? O que eu fiz? Eu não mereço. Pum, tirou a vida. Agora Pedro nega 3 vezes Jesus, mas o seu coração era convertido. Ele falhou. Ele sabe que ele não deveria ter negado. Irmãos, avisado então, porque uma coisa é você errar sem saber, outra coisa é você acabar de ouvir seu mestre com perfume ainda banhando o seu corpo, porque foi nessa cena que ele diz, aquele cheiro de nado puro impregnando a sala, aquele cheiro de traição também, porque o traidor ainda estava ali, as moedas estavam chegando, os reis estavam chegando, os fariseus se aproximando, os soldados se aproximando, aquele clima hostil de final de temporada, próximo para ser inaugurado uma nova fase. Pedro estava com o coração ali, irmão. Tanto é que quando o soldado mete a mão, ele pega a espada e vai! Aqui não! Você falou que eu ia te trair, eu estou aqui, eu com a minha espada. Jesus pega a orelha do fulano, fala, Pedro, segura tua onda, Pedro. Está convertido, você me ama, mas tem coisa para ajustar ainda. Daqui a pouco, Pedro, eu te encontro na beira do rio pescando, calma. Jesus vai lá, vai no Getsemane. A Bíblia fala que ele estava tão angustiado que ele soa sangue, meu irmão. Tamanha era a pressão que ele estava vivendo. Você acha que você vive pressão no ministério? Você acha que você está sendo caluniado? Você acha que não dá mais para obedecer? Não, eu vou procurar a igreja tal, porque essa igreja já deu. É o crente que vai procurando igreja, como se a igreja fosse a solução. Irmão, só Jesus pode mudar esse teu caráter imundo. Só Jesus pode pegar a tua carne, esmagar ela e transformar você em alguma coisa que presta. Porque sem Jesus, igreja nenhuma vai te fazer prestar, não. Pelo contrário, a igreja estava boa sem você lá. Você sabe o que estraga a United de Boa Vista? É você. Mas foi a forma que Deus decidiu atingir a humanidade. Era melhor que ele estivesse aqui pregando todo domingo e os anjos aí sentados. Mas Deus escolheu te amar mesmo ainda sendo pecador. Mas ele não chama você para permanecer pecador. Ele chama você ao arrependimento nessa manhã. Arrependimento de ter magoado alguém que está aí do seu lado. Arrependimento de ter magoado um voluntário. De ter julgado alguém. De ter olhado da forma errada para alguém. De ter magoado um líder, ou um líder magoado um voluntário. Essa é uma manhã de arrependimento. Deus está me dizendo aqui que não vai haver próxima fase individual.
te pega. Porque a instrução é aquela e eu não estava completamente lá. Faz o seguinte, eu sou tão da fé, é o que Abraão fez. Escolhe para onde você vai, porque aonde eu for, com a promessa que eu ouvi, vai dar certo. A Bíblia fala que Ló olha para as campinas do Jordão e falou, opa, vou para lá. Sabe onde é aquela região? Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o outro lado e continua prosperando. E Deus volta a falar com ele. Deus quer voltar a falar contigo nessa manhã. Deus quer voltar a te instruir. Deus quer dizer para você de novo qual é o próximo passo. Deus quer dizer para você o que é para você fazer. Deus quer dizer para você aonde você está errando para você não errar mais. Deus quer te aliançar de novo com um propósito. Deus quer novamente te dar a oportunidade de você jogar essas 30 moedas de tradição fora e abraçar o propósito novamente. Jesus vem, Getsemane, morre, vergonha, 3 dias no inferno, ressurreto. Vai lá, pessoal, no túmulo. Por que você procura entre os mortos quem está vivo? Tem ninguém lá. Aparece para os discípulos no caminho de Emaús. E depois vai encontrar Pedro lá na beira do rio. Pedro estava lá no rio. Fiz cagada. Não era para ter feito isso. Ele me avisou. Jesus está do lado dele e fala assim, Pedrão, prepara um peixe pra gente aí. Pedro, tu me ama? Eu não queria ter distraído. Feche seus olhos. Ele pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Eu amo Jesus. Como Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta pela 3ª vez. Porque o coração dele já estava arrependido. Pela 3ª vez, ele não diz mais como das 2 primeiras vezes, porque no grego a tradução já boa era filéu. Na última vez, Jesus faz uma pergunta diferente. E só com a tradução nós conseguimos entender. Pedro, deixa eu te perguntar pela última vez. Você me ama? Mesmo tipo de amor que eu amo, Pedro diz, eu amo, então apacenta as minhas ovelhas. A sua missão, irmãos, principal não é entregar a cesta básica. A sua missão principal não é ser juiz do trabalho de ninguém. A sua missão nessa igreja principal não é ser o melhor músico que você poderia ser. A sua missão principal, após entender que você traiu e se arrependeu, é cuidar das ovelhas de Jesus. Para que lá no final você seja colocado junto com as nações que quando Jesus estava preso, foram visitar. Quando ele estava com fome, deram de comer. Quando ele estava nu, deram de vestir.